Continuando, pessoal, nossa correção de ciência aqui do sábado letivo, dia 26 de setembro. Ele diz o seguinte: veja nas páginas a seguir um esquema simplificado que mostra as estações, né? As etapas as quais o esgoto passa na estação de tratamento. Então, vamos aqui. Aqui ele começa, ó, desde a etapa número 1, né? O esgoto que sai das residências e dos estabelecimentos comerciais é encaminhado a uma estação de tratamento por meio de tubulações. 2. Ao chegar à estação de tratamento, o esgoto passa por grades, onde ficam resíduos materiais sólidos como lata, papéis e materiais que as pessoas jogam nos vasos sanitários, ralos e bueiros. 3. Em seguida, o esgoto passa por uma caixa de areia para que haja a sedimentação de materiais como terra, rocha e areia. Nessa caixa de areia, o esgoto escoa vagarosamente, possibilitando a retirada desses materiais. Quarta etapa. Nas próximas etapas, o esgoto é canalizado para tanques de decatação, onde algumas impurezas se depositam no fundo dos reservatórios, formando um lodo. Quinta etapa. A água que sai dos decatadores é encaminhada para um tanque de aeração. Nesse tanque existem pás que giram, movimentando o líquido, misturando ar à água. Com a presença de mais gás oxigênio na água, ocorre o aumento na quantidade de seres vivos que ajuda a decompor alguns resíduos, como fezes, que ainda estão presentes na água. Sexta etapa. Em seguida, a água é encaminhada para outros tanques de decatação, onde algumas impurezas depositam-se no fundo deles. Finalmente, a água é lançada em um rio. Aqui é que eu acho que não deveria ser lançada num rio. Se ela fosse, sei lá, aguar uma plantação, seria melhor do que lançar diretamente no rio, né? Porque vai que alguma dessas etapas aqui sejam falhas, não estejam em perfeito funcionamento, não é verdade? Então, eu acho que assim, se todo o esgoto acontecesse, todo esse processo, menos mal, que a gente sabe que não é a realidade, né? Muitos saem da residência e passam logo para essa etapa, né? Lançado ao rio. Infelizmente, isso é a verdade. Continuando. Meu filho, colabora, mamãe está gravando a aula. Desculpa aí, pessoal. Vamos aqui na página 94. Preservação do ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico, a gente já viu que é o ciclo da água, né? Como vimos, as atividades humanas têm afetado o ciclo hidrológico e a qualidade da água. Por isso, é fundamental desenvolver atitudes que auxiliam na manutenção desse recurso natural. Um dos fatores que contribui para a manutenção da água nos rios é a vegetação próxima às suas margens. Essa vegetação contribui para evitar a erosão, que consiste no deslocamento de partículas do solo de um local para outro, provocando principalmente pela ação das águas e dos ventos, certo? Continuando aqui, ó. Assim, para proteger os rios, o que é necessário? É necessário cuidar das vegetações ao seu redor. Várias atividades podem levar à destruição da vegetação, como o desmatamento e a expansão de atividades agrícolas. Aqui ele vem perguntando, ó, o que acontece com as partículas de solo quando não há vegetação próximas às margens dos rios? Eu trouxe a resposta. Espero que os alunos respondam que a grande quantidade de solo pode ser arrastada para dentro do rio, o que pode causar a erosão desse rio. Ou seja, se você tirar as plantas que ficam aqui às margens, próximos aos rios, essa areia vai ficar solta e quando a chuva chegar, essa areia vai terminar aqui, ó, dentro do rio, entupindo esse rio, certo? Isso se chama a questão da... Quando essa terra sai daqui e vem para cá,
ele chama do processo chamado de erosão, né? E quando esse rio vai se entupindo, ele vai ficar sem leito. Então a água, quando cair aqui, em vez de correr, vai terminar provocando os inundamentos, né? Aí a gente não sabe por quê, mas tudo é consequência da ação do homem. Opa, pessoal, deixa eu diminuir aqui minha pressão. Voltando. Na página 95, ele diz o seguinte, ó. Quando a vegetação que ocorre ao redor dos rios nativa é chamada mata ciliar. Quando os rios estão sem área agrícola, é obrigação do proprietário manter uma faixa de vegetação que recebe o nome de reserva legal. Então, essa mata aqui próxima aos rios é chamada de mata ciliar, certo? Se for em área de não reserva, é obrigação do produtor, ou seja, do dono da terra, preservá-la, certo? Como vimos, quando a vegetação está presente, menos solos é arrastado. Assim, a vegetação ajuda a proteger o solo. Por isso, o desmatamento e as queimadas afetam o solo, já que o deixa sujeito a ações do tempo e do clima. Solos que contêm vegetação conseguem reter mais a umidade e nutrientes. Solos sem vegetação tendem a não reter água. Com o tempo, ocorre a perda de nutrientes, o que pode prejudicar o cultivo, certo? Então, isso aqui ele deu os dois exemplos, né? Aqui, ó, na página 95 ainda, o gás carbônico está normalmente presente na atmosfera. No entanto, suas concentrações aumentam, ele pode tornar o ar poluído. Os vegetais realizam fotossíntese para produzir os nutrientes que é necessário à sobrevivência de nós, seres humanos, certo? Nesse processo, a planta absorve gás carbônico da atmosfera e produz gás oxigênio. Nós até já conversamos na sala de aula sobre isso, né? Assim, as plantas também podem ajudar a controlar parte da poluição da atmosfera. Se não tem planta, não tem oxigênio, né? Se tem a planta para produzir o oxigênio que nós consumimos, nós recebemos o oxigênio dela e damos para ela o gás carbônico, que é exatamente o que ela precisa. Então, nós e as plantas somos seres que fazemos trocas. Elas produzem oxigênio e precisam do gás carbônico. Nós produzimos o gás carbônico e precisamos do oxigênio. Por isso que não devemos desmatar nossas florestas. Ok? Então, gente, essa era a atividade de hoje de ciência, mais texto, né? A próxima atividade de ciência vai ser mais a questão de interpretação desses textos. Então, vocês assistam a aula aí, respondam essas questões que deveriam ser respondidas e até a próxima.